pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, familiares. Meu nome é Rodrigo, sou terapeuta aqui na clínica Health Life. O senhor está com a gente continuidade aí no trabalho do amor exigente, falando sobre, conscientizando um pouquinho vocês sobre a codependência. O que é a codependência, pessoal? É uma doença causada pelo quê? Pelos comportamentos do dependente químico, causada nos familiares e amigos, no ciclo de pessoas que envolvem o dependente químico. Querendo ou não, pessoal, todas as pessoas ao seu ciclo de convivência ali, família, amigo, né, sociedade, todos que estão ao seu redor ali, adoecem devido aos seus comportamentos inadequados que você adquire através do uso e abuso de substância química. Lembrando que vocês estão aqui na clínica para tratar um problema, uma doença, que se chama dependência química e adicção. Essa doença é progressiva, incurável e fatal. Então a gente precisa, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E para isso vocês estão aqui iniciando a primeira parte do tratamento, que é a parte da internação, que consiste em 3 fases: desintoxicação, conscientização da doença e depois ferramentas que vão ser passadas aí, são passadas todos os dias também, alguns dias aqui em reuniões, que são as reuniões de prevenção de recaída, que são onde você vai fazer o seu plano para manter a sua recuperação lá de fora. Então, pessoal, esse processo que eu falei é de vocês. Agora a família também tem um processo que ela vai viver lá de fora enquanto vocês estão aqui. Qual processo que é esse, pessoal? Eles vão tratar a doença deles. Vocês têm uma doença, um transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de drogas, substâncias psicoativas, se chama dependência química e adicção. E qual que é a doença dos familiares de vocês, pessoal? A codependência, que é uma doença, não é um transtorno mental, porém é uma doença emocional, causada pelos comportamentos inadequados e os conflitos que vocês tiveram com eles no tempo que vocês tiveram no uso de substâncias psicoativas. Então, pessoal, para tratar dessa codependência, foi criado um grupo, logo após a fundação do Narcóticos Anônimos, que é um grupo de apoio para dependentes químicos de álcool, que foi fundado lá na década de 50 nos Estados Unidos, por Bill e Bob. Posteriormente, o que o grupo percebeu? Que não só os dependentes químicos precisavam de ajuda, mas os familiares deles também. Onde foi criado o grupo chamado Amor Exigente, lá nos Estados Unidos. Depois, posteriormente, depois passando, pessoal, e chegou no Brasil em 1984, foi fundado no Brasil o grupo Amor Exigente, que é um programa de amor. Amor o que, pessoal? Amor às relações familiares, amor aos vínculos da família. Então, em 1984, esse programa chegou no Brasil. Qual que é o objetivo do programa do Amor Exigente, pessoal? Falo aqui toda quarta-feira. Orientar e apoiar os familiares de dependentes químicos de álcool e drogas para melhorar as relações familiares. E também para prevenir e evitar os conflitos familiares que são causados devido ao dependente químico adoecido, está lidando com a família que também está doente, porém com dependência, e acaba gerando vários conflitos aí. Certeza que os senhores já passaram por isso aí. A família fica de um lado e o dependente químico do outro. Aí vira um cabo de guerra. Um tentando ajudar, o outro às vezes não quer ajuda, e aí fica ali aquele cabo de guerra, um fazendo mal para o outro. Se torna uma relação tóxica, onde entra aí uma intervenção que a família chama, vocês vêm com a clínica de reabilitação para se reabilitar, porque lembrando, pessoal, a dependência química não é um desvio de caráter, não tem nada a ver com moral, é o que? É uma doença. Então é considerada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como uma doença. Então o CID, F19, então transtorno mental e comportamental devido ao uso de substância psicoativa. Então é uma doença. Quando você aceita, pessoal, que você tem uma doença, como outra qualquer que também não tem cura, como diabetes, outras doenças de pressão alta, que não tem cura, porém tem tratamento com medicação, e também a dependência química, além de vocês passarem por um processo de desintoxicação, vocês tomam algumas medicações, come nos horários certos, tem um horário de sono normal, dorme na hora certa, acorda na hora certa, faz um exercício físico, tudo isso aí colabora para quê? Para o seu organismo expelir a substância química, Tudo isso aí colabora para o seu organismo desintoxicar. Lembrando, pessoal, que de acordo com os dados aí, não do Rodrigo, nem da clínica, mas dados da Organização Mundial de Saúde, é comprovado. 30 até 180 dias é o prazo que o organismo, dependendo da frequência de uso da pessoa e a substância que ela usava e a quantidade que ela usava, geralmente não é uma regra geral, mas geralmente são de 30 a 180 dias o prazo para o organismo expelir totalmente a substância do corpo. Então,
por isso, pessoal, que nessa fase pode acontecer de ter uma abstinência aguda. A abstinência aguda, pessoal, ela vem, às vezes, não vem em forma de fissura ou exatamente na vontade de usar. Ela vem de forma mascarada. Ela pode vir com sintomas de ansiedade, nervosismo, tristeza, depressão. Então, por isso que nesse momento, pessoal, da recuperação da pessoa chega na clínica, o primeiro, meio, segundo, é um meio difícil. A pessoa pode ter uma abstinência. Por isso que entra a parte da psiquiatra, que é a doutora, que passa algumas medicações para te ajudar o seu organismo a conviver com essa que o organismo vai pedir a droga. Saiu da rua, veio para a clínica, abstinência total. Mas seu organismo estava acostumado com o quê? Todo dia, toda semana era enxertado nele ali uma série de substâncias químicas. Então, quando cessa o uso, né, o organismo naturalmente vai pedir. Né, porque a dependência química, por que a pessoa se torna dependente químico? Porque ele cria uma memória biológica. A memória biológica significa que, uma vez criada, ela não se apaga. Então, toda vez que for você ingerir uma dose, né, uma garrafa, não importa a quantidade. Uma vez que o seu organismo identificou ali, filtrou uma substância química do seu corpo, acabou. Porque aí vai abrir o que, pessoal? Quais são os sintomas da doença? Compulsão, obsessão e egocentrismo. Compulsão é o que, pessoal? A vontade gigantesca de usar. Quando ela inicia o processo ali, começou o primeiro gole, a pessoa não consegue mais usar de maneira controlada. Ela não consegue mais parar. É por isso que é a compulsão. Depois que abriu a compulsão, a pessoa perde o controle. Então, por isso que o programa é de abstinência total. A pessoa não pode com nenhum tipo de substância, pessoal. O dependente químico, ele é alérgico a qualquer tipo de substância que altere, de alguma forma, a sua mente ou o seu humor. Então, essa é a parte da dependência química. Voltando aqui, pessoal, para a questão do amor exigente, os familiares, naturalmente, com o tempo, tentando te ajudar, as discussões em casa, né? A dependência emocional que eles criam sobre você, tentando ajudar a pessoa, muitas vezes, né, como eu falei em outras reuniões, geram um sentimento de culpa, que não é deles, a culpa não é deles, que no final de contas, pessoal, não é julgando ninguém, mas quem escolheu usar foram vocês. Eles tentaram ajudar, avisaram, não faz isso, não vai lá, a pessoa usou. Porém, pessoal, como a família gosta muito de vocês, ela acaba nutrindo um sentimento de impotência perante você e perante você continuar no uso, por mais os esforços que ela faz para te ajudar, e você continua no uso, trazendo prejuízo para a sua saúde, trazendo prejuízo para a sua área financeira e ainda trazendo prejuízo para a parte emocional sua e da sua família. Né? Então, todo esse tempo aí de uso, né, de conflitos, geram uma doença emocional na família. E essa doença é denominada de quê? Codependência. Porém, pessoal, o amor exigente, ele começa a trabalhar aqui, a gente está trabalhando os 10 princípios básicos, né? Depois ele vai trabalhar os 10 princípios éticos. Primeiro trabalhar os básicos. A gente já viu 7 princípios básicos aqui, o amor exigente ajuda a família, orienta como que ela vai trabalhar essa codependência. Então, nas outras reuniões, a gente já viu 7 princípios. Hoje, particularmente, a gente vai falar do 8º princípio básico do amor exigente. O princípio esperançador. Então, o próprio nome já diz, pessoal, esperançador. É um princípio que vai o quê? Devolver e dar de volta o quê? A esperança na família de que você realmente ainda pode mudar. Mas lembrando, pessoal, como eu já disse aqui em outra reunião do amor exigente, só muda quem quer, né? Então, como diz na literatura de Narcoses Anônimos, a pessoa pode ser persuadida, amarrada, trancafiada, espancada. Se ela não tiver o sincero e real desejo de parar de usar, ela vai continuar no uso. Então, por isso que a pessoa às vezes tem que ser, né, retirada momentaneamente da sociedade, um lugar protegido, onde ela possa estabilizar o seu emocional, a sua parte psicológica, desintoxicar o ambiente, o organismo, e depois disso, estando o organismo desintoxicado, com todas as ferramentas que a gente oferece aqui, programa do 12 Passos Narcoses Anônimos, terapia ressonância-motiva, psicoterapia, programação neurolinguística, né? PPR, plano de prevenção de recaída, todas essas ferramentas, pessoal, espiritualidade, tudo isso vai ajudar você o quê? Estabilizar a sua doença. Porém, você vai manter ela pela vida toda. Quando você sair, aí a escolha é sua. Não adianta depois querer jogar a culpa no amigo, minha família, não.
a escolha é sua. Você atravessar aquele portão ali, pessoal, e for reinserido novamente no seu ambiente familiar, reinserido novamente na sociedade, aí você tem a escolha, porque você já conhece. Quando, pessoal, vamos uma lei lá, né, uma lei jurídica, quando você não conhece a lei, você desconhece a lei, tem uma lei lá que fala, quando a pessoa desconhece a lei e ela faz um crime e ela não conhece a lei, ela é uma pessoa leiga, ela não sabia daquela lei, ela tem um atenuante. O que é um atenuante? Vai diminuir a pena dela, talvez nem vai ser punida, porque ela não sabia. Então estou trazendo esse exemplo aqui, pessoal. Quando eu sei de alguma coisa, tenho informação sobre aquilo, e mesmo tendo a informação daquilo que vai me prejudicar e eu faço a escolha de fazer aquilo, aí a escolha é minha. Aí, não sei se vocês concordam, mas aí já é insanidade. Eu saber que eu sou portador de uma doença que é progressiva, incurável, fatal, e que se eu tomar o primeiro gole, ou dar a primeira dose, ou começar o uso de qualquer substância, eu não vou conseguir mais parar, eu vou perder o controle. Se eu tomar essa escolha depois de passar por todo esse tratamento aqui, né, e às vezes correr o risco de voltar para cá de novo, ou às vezes nem dá tempo de voltar, porque uma recaída pode ser fatal. Tem pessoas que podem ter uma recaída e não voltar mais. Mas na melhor das hipóteses, se você recair e você tiver a oportunidade de voltar novamente para a clínica, é mais um período, mais um investimento, mais dinheiro gastado da família. Então, pessoal, por isso que eu falo, levem a sério o tratamento. Então, hoje falando aqui, pessoal, voltando, vamos falar do princípio esperançador. Muitas vezes a família, com o tempo de uso, pessoal, o tempo de uso, os conflitos, as discussões, a família, os amigos primeiro, os amigos, a sociedade, perde a confiança. Ninguém acredita mais na sua mudança. Porém, a família, pessoal, é a última que existe. Ela ainda tenta, mais uma, mais duas, mais três, mais quatro. Enquanto a família tem dinheiro, pessoal, tem certeza que a família de ninguém aqui vai deixar você na rua morrer na droga. Ela vai te mandar para a clínica, porque é a forma de salvar a sua vida. Então, pessoal, aí eu quero chegar no ponto que eu queria chegar. A confiança, para ser resgatada, ela não é mais palavras, ela não é mais desculpa, ela não é mais perdão. Ela é o quê? Comportamentos. Os seus comportamentos vão mostrar para sua família se você mudou ou não. E aí a família tem que ser o quê, pessoal? Isso que eu passo para as famílias. As famílias têm que começar a ser assertiva em relação aos seus comportamentos inadequados. A família não pode ser permissiva. E muitas vezes a família sendo permissiva, ela se torna o quê? Uma facilitadora do seu uso. Então, em vez de te ajudar, ela está te atolando ainda mais no uso. Então a família, tanto vocês, pessoal, quando a gente fala em reunião, tem que aprender a dizer o não, a habilidade de dizer não e receber o não, a família também tem que criar essa habilidade do quê? De dizer o não. Mesmo às vezes que esse não vai doer nela, que ela criou uma dependência emocional, às vezes mesmo você dando trabalho lá, quando você vem para a clínica, ela sente sua falta. Por quê? Ela está dependente emocionalmente. Então muitas vezes aqui em recuperação ela vai ter que falar alguns não para você. Mas esse não é para prejudicar, pessoal? Não. Esse não é o quê? Para condicionar a sua mente do quê? Que todos os lugares, não só a clínica, todos os lugares que você frequentar, que tiver pessoas, relações interpessoais, vai ter o quê? Normas e regras. Então, você precisa respeitar essas normas e regras. E a família precisa ser assertiva em falar o não na hora, né? Mesmo que ela não queira falar aquele não, tem que saber que aquele não que ela vai falar é para quê? Para o seu bem. Então, o princípio esperançador da crise, né? Toda relação conflituosa começa com a crise. Porém, o princípio esperançador explica o quê? Que a crise bem administrada surge a possibilidade de mudança positiva. Este é um princípio de extrema importância para que possamos atingir os resultados desejados com a aplicação do programa do amor exigente. Mas como que age, Rodrigo, esse princípio esperançador? A família tem que criar o que, pessoal? Deve-se ter um plano de ação com metas e prioridades e fazer o que precisa ser feito. Porém, uma coisa muito importante aqui, fazer o que precisa ser feito sem pena do outro ou de si próprio. Por que, pessoal? Fazer o que precisa ser feito sem pena do outro ou de si próprio. Muitas vezes, não só o dependente químico, ele cria o quê? O sentimento de autopiedade ou vitimismo. A família também, que está adoecida, ela também cria sentimentos de autopiedade e fica com dó do dependente químico. Porém, os sentimentos de dó, pessoal, não vai ajudar vocês. Por isso que, sendo assertivo em algumas decisões, ou, como aqui falou, né?
toma algumas decisões e precisar fazer o que for feito, da forma que precisar fazer, ela vai ter que fazer, mas sem o sentimento de dó. Porque o sentimento de dó, pessoal, é parte da autopiedade, né, e do vitimismo. Então ela não pode ter dó. Por que ela não pode ter dó, pessoal? Infelizmente, igual eu falei, está na literatura. Cada um de vocês aqui procurou sua destruição de gole em gole, de grama em grama. Ninguém te forçou a ir lá. Você foi com as tropas, a escolha foi sua. Porém, pessoal, não estou julgando ninguém, porque a escolha foi sua porque a sua mente estava adoecida. Você tem um transtorno mental comportamental, que é a dependência química. Você estava doente. Porém, como eu falei, agora você tem ciência disso. Agora todos aqui têm ciência que tem uma doença. Todos estão ciência que o quê? Evitem o primeiro gole. Não dê a primeira dose. Por quê? Se der, vai voltar tudo de novo. Então, quando eu sei, voltando na parte que eu falei lá do conhecimento, quando a pessoa é leiga no assunto, a primeira internação dela nunca sabe de dependência química, é uma coisa. Agora a pessoa que já tem várias internações, é insanidade, porque ela já sabe tudo. Já sabe entre aspas. E saber para mim é como traz para o comportamento. Saber em teoria e resolve. Então quando a pessoa realmente sabe, é quando ela coloca em prática. Quando ela é testada lá de fora, numa ocasião em que vai ser testada, a recuperação dela vai ser testada, ela vai falar o quê? Não quero, né? Ou melhor, né? Não quero, não posso, e eu sei que se eu der essa primeira dose, eu sei onde eu vou parar. Então, além da família impor limites para vocês, o Corpo Programa de Narcose Anônimos oferece para o dependente químico. Ele tem que saber impor limites para ele. Ele tem que saber, igual eu falei aqui, existe uma diferença muito grande entre livre-arbítrio e consciência. Terceiro passo lá que eu falei esse dia. Livre-arbítrio, as pessoas confundem e acham que livre-arbítrio é poder fazer o que quer, do jeito que quer. Isso não é livre-arbítrio, isso é egoísmo. Livre-arbítrio é o poder que todos temos de fazer o que quisermos. E somos independentes. Porém, eu tenho que saber o quê? Toda ação que eu tiver tem uma reação. Então eu tenho livre-arbítrio, beleza. Mas eu tenho livre-arbítrio, mas só porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso beber? Eu posso usar alguma substância? Não. Por quê? Eu sou um dependente químico. Esse limite eu tenho que impor para mim mesmo. E a família? Qual o limite que a família vai impor para vocês lá, pessoal? Ela vai começar a ser assertiva em relação a alguns comportamentos seus, e quando você fazer alguma coisa errada, ela não vai permitir mais. Com sentimento de dó, ou até mesmo com sentimento de te frustrar ou te deixar mal. Ela vai fazer o quê? Não e não. Por quê? Ela sabe que esse não, mais que você não vai gostar, é para te ajudar. Porque muitas vezes ela diz sim, mas o sim te levou aonde? Cada vez mais afundando e afundando e afundando. E ela não tinha coragem de dizer um não. Porém agora ela está sendo orientada, não só aqui na clínica, mas procurar um grupo lá de fora do Amor Exigente, não para prejudicar vocês, pessoal, isso não é prejudicar, é para melhorar tanto a relação de vocês como a da família. Porque muitas vezes, pessoal, a família adoecida, se ela não souber lidar com o dependente químico, ela acaba se tornando o quê? Um gatilho para ele voltar para o uso de novo. Porque ela não sabe como reagir ao comportamento dele. Então o Amor Exigente ajuda vocês a tratar a família lá enquanto vocês estão aqui, né? Para quando vocês saírem daqui ela poder te receber lá, porém não mais adoecida, mas também em tratamento. Então pessoal, eu coloquei alguns questionamentos aqui para a gente finalizar. O plano de ação, quando a família vai montar esse plano de ação aí, com comportamentos mais assertivos em relação à sua doença. Como que ela vai começar a montar esse plano familiar de ação aí? Primeiro, fazendo alguns questionamentos para ela, para entender se ela é ou não um codependente de você. Então coloquei 3 aqui, pessoal. Então tem vários. Eu coloquei 3 aqui, que esses 3 aqui, são características que a maioria das famílias já passou por isso aqui, ó. Essas 3 características do codependente. Então vou ler uma por uma aqui, para a família ver se identifica com isso aqui. Se ela se identificar, é porque ela se tornou realmente uma codependente de você e ela precisa também de tratamento com você. Primeiro, em uma relação, eu coloco o outro no centro da minha vida, isto é, vivo muito em função dele. Pessoal, esse é clássico, esse nem tem como fugir. Quantas vezes a família renunciou a vida dela para viver a sua? Porque às vezes ela não tinha vontade e nem, às vezes, cabeça para viver outras coisas a não ser pensar o que ia fazer para te ajudar. Então, querendo ou não, ela colocou você no centro da vida dela. E acabou o quê?
vivendo em função de você. Quantas pessoas aqui da família, pessoal, deixaram de viver a vida delas, deixaram o trabalho, não tinham capacidade de trabalhar ou iam trabalhar preocupados, deixaram muitos dependentes químicos, às vezes causam separações, a família se separa porque um quer ajudar, o outro já não quer mais, então gera conflitos. Então a pessoa se abstém de viver a vida dela para viver em função de você. E lembrando, pessoal, que vocês, a maioria aqui, já são maiores de idade. Então tem que criar o quê? Não é só crescer na idade, pessoal, nem do tamanho. Tem que amadurecer, né, como pessoa. Tem que se amadurecer cognitivamente em relação à sua idade. Tem pessoas aqui de 20, 30, 40 anos, 50. Então, pessoal, todo mundo aqui, pessoal, são pessoas adultas. E precisam o quê? Criar maturidade emocional e entender que a sua família tem a vida dela. Ela não pode ficar a vida toda vivendo a sua vida. Então, essa é a primeira característica. Segundo, em uma relação familiar, quando me comunico com o outro, meço as palavras, vivo pisando em ovos. Por quê? Eu fico com medo de, quando eu vou falar com ele, tenho que tomar cuidado, medir as palavras de que eu falar com ele. Porque se eu falar com ele desse jeito, ele vai ficar nervoso, vai para a rua, usar droga. Então a família fica com medo. Então até às vezes na discussão ali, não sei se as famílias se identificam e vocês também. Na discussão muitas vezes a família se cala. Por quê? Ela fica com medo de te confrontar e a pessoa sob o uso, né, dominada pela droga, né, o álcool, ela comete insanidades. Então a família, a pessoa chega em casa totalmente transtornada, sob o efeito de droga. Então ela não vai medir a palavra para falar com você, ela vai falar com você de qualquer jeito. E se ela falar com a pessoa de qualquer jeito, de repente a pessoa pode agredir ela. Então muitas famílias fazem o quê? Espera a poeira baixar, no outro dia vai conversar com uma pessoa. Porém tem uns que nem no outro dia tem coragem de falar. Por quê? É isso que ela falou aqui. Ela vive pisando em ovos, né, medindo palavras para falar com vocês. Porque ela tem medo da atitude de vocês. Né? E isso aí, pessoal, mais uma vez, não é julgando vocês. Lembrando que todos tiveram atitudes ali fora, mas estavam sob o domínio da doença. E sob o domínio da droga. Então vocês vão continuar carregando a doença por toda a vida, porém podem paralisar e saber lidar com a doença sem fazer o uso de substância química. O terceiro aqui, pessoal, acho que também a família vai se identificar. Em uma relação familiar, eu continuei por um tempo excessivo tolerando abusos e agressões da pessoa para não ser rejeitado. Então, pessoal, esse terceiro aí também é clássico. Por quê? Isso aí demonstra muito forte o que é a dependência emocional. A pessoa mesmo passando anos e anos ali, né, um tempo excessivo, como falou aqui, tolerando abusos, agressões. Lembrando, pessoal, que abuso e agressão não é só físico. O maior abuso e agressão é o verbal, é o psicológico. É a tortura e a violência psicológica. E o dependente químico, pessoal, o de álcool, muitas vezes ele faz isso com a família. Acaba excedendo, né, o seu comportamento, porque ele está influenciado, né, ele está sob o efeito de droga, ele não sabe o que está fazendo. Então muitas vezes ele acaba o quê? Agredindo psicologicamente a família. Né? Então, se em uma relação familiar, se eu continuei por um tempo excessivo, tolerando abusos e agressões dele, com medo de ser rejeitado, isso é um sintoma do quê? Dependência emocional. Então, familiares e vocês aí, se vocês se identificaram com esses 3 sintomas aqui, procurem ajuda, porque vocês são um codependente do dependente químico. Então, pessoal, essa é a reunião de hoje, né? O 8º princípio básico esperançador. Na semana que vem a gente continua com o princípio, beleza?